Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz. Hoje saindo aqui um pouquinho atrasado, né? Tive alguns contratempos com o horário, não consegui gravar mais cedo, mas hoje nós vamos continuar nossos estudos no Catecismo de Heidelberg. Nós vimos na terça-feira a questão de número 16, né, que é uma continuação. O Catecismo ele está seguindo uma sequência lógica, mas eu vou trazer aí a memória dos irmãos justamente a pergunta de número 15 e a pergunta de número 16, para que a gente possa contextualizar, tá? A pergunta de número 15 diz: que tipo de mediador e salvador então devemos buscar, né? A resposta é: deve ser o verdadeiro homem, perfeito e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, ou alguém que seja verdadeiro Deus. Lembrando que nós temos estudado a parte justamente da salvação de Cristo Jesus, não é? E quando nós observamos a justiça de Deus e o que ela requer por causa do nosso pecado, o catecismo está aqui conduzindo um caminho em direção a uma solução para o problema do pecado e uma solução que satisfaça as exigências de um Deus santo e justo, né? Então chegamos à conclusão de que é necessário um mediador. E ele precisa ser homem. Nós vimos isto na terça-feira, né? Estudando a questão de número 16. Por que ele deve ser verdadeiro homem e também perfeitamente justo? Resposta: porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou deve pagar pelo pecado. E alguém que não é ele mesmo um pecador não pode pagar. E alguém que não é ele mesmo um pecador, né? Porque senão ele não poderia pagar pelos outros. Lembrando que retomar essa questão da aliança, não é? As exigências da primeira aliança que foi feita com Adão era perfeita obediência, vida, ou desobediência e morte. Então nós precisamos de um mediador para que essa aliança ela tenha um substituto, ou seja, uma nova aliança. E nós precisamos de que a primeira aliança e a condenação advinda desta primeira aliança, ela seja a justiça seja satisfeita, seja alguém apto para cumprir os requisitos e as exigências da primeira aliança. E também precisamos de alguém para levar sobre si a condenação da primeira aliança e nos oferecer assim essa nova aliança, tá? Então precisa ser homem, a semelhança do primeiro Adão, e precisa ser justo também, a semelhança do primeiro Adão. Aí hoje nós vamos adentrar na questão de número 17, porque essas questões elas vão conduzir a um caminho sem volta, né? Um caminho que traz uma característica de exclusão. Avaliando, pensando, conjecturando, nós vamos chegar à conclusão inevitável de que há apenas a possibilidade de um único mediador, e é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vamos ver já de forma nítida na pergunta número 18 na semana que vem, tá? Mas vamos nos atentar para a pergunta de 17 nessa quinta-feira, que diz o seguinte: a pergunta: por que ele tinha de ser uma pessoa também verdadeiro Deus? Resposta: para que ele pudesse, pelo poder de sua divindade, sustentar em sua natureza humana o peso da ira de Deus, bem como pudesse adquirir para nós e nos devolver justiça e vida, tá? Porque era necessário suportar a justiça e a ira de Deus, e também que tivesse poder para adquirir para nós vida e justiça, tá? Nós vimos que quanto ao caráter substitutivo no sacrifício, era necessário que o mediador fosse homem. Agora, quando nós analisamos a primeira parte do pacto, nós encontramos estes requisitos: que seja homem, que seja perfeito, que consiga tanto substituir quanto cumprir as exigências do pacto. Mas aí entra a questão de que neste pacto, primeiro pacto, o pacto das obras, o pacto na criação, que foi firmado com Adão, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre isso em Romanos, capítulo 5, nós temos a condenação, não é? Não era necessário somente alguém que cumprisse as exigências,
era necessário também alguém que pagasse o preço da condenação, tá? Curiosamente, este é um dos aspectos do Evangelho que tem sido mais negligenciado em nossos dias, né? O caráter substitutivo da morte de Cristo, o caráter vicário da morte de Cristo. E eu creio, né, os irmãos vão de concordar comigo, que é muito claro no desenvolvimento da história da redenção, nas páginas das Sagradas Escrituras, de que havia necessidade da purificação de pecados, da justificação, da propiciação. Essa é uma estrutura que é percebida no decorrer do Antigo Testamento. A purificação é necessária, a santificação é exigida, o sacrifício, a confissão de pecados, não é? Esta tônica de arrependimento, e de purificação, ela está presente em toda a Escritura. E é inacreditável que nos nossos dias existam ainda pessoas que professam a fé cristã, são tratados como irmãos em Cristo, de fato, mas que, quando fala a respeito do Evangelho e da obra de Cristo Jesus, ignora completamente esse caráter substitutivo, tá? E, logicamente, as implicações desta questão. Perceba que o catecismo ele está nos levando do nosso estado de miséria, que é evidente em toda a Escritura, a observarmos a nossa necessidade de um Redentor, e vai nos conduzir inevitavelmente ao único Redentor possível, não é? Curiosamente, o Evangelho ele funciona desta forma, né? O próprio evangelismo ele deveria funcionar desta forma. Embora tenha se alterado a ordem das coisas no evangelismo moderno, a aceitação do Evangelho é um homem reconhecendo os seus pecados e suplicando o perdão e a graça de Deus, não é? Não é um Deus que está solitário, precisa de companhia. Não é um Deus que ele quer te fazer triunfar e quer ser teu amigo. Lógico, não descarto a veracidade destas questões, mas a ordem da prioridade coloca-se Deus como sendo um subservo ao homem. Na verdade, a conversão é o homem reconhecendo a sua total dependência de Deus. E o Evangelho, a tônica do Evangelho, de fato é esta: nós não temos como ser libertos da condenação senão por intermédio de um agir extraordinário de Deus. Logicamente, eu não vou negar aos irmãos que esta é uma obra de Deus para com o homem. É Ele quem resgata o homem que está morto em seus delitos e pecados. Ele o elegeu, Ele o amou, Ele o chama eficazmente. Sim, é uma obra que Deus faz. Mas Ele faz isso não por causa do valor intrínseco ao homem, porque o homem é valioso, porque o homem é precioso. Não, Ele faz isso para manifestar a sua misericórdia e para manifestar a sua própria glória. É inegável que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas, entenda, a história da redenção ela não gira em torno deste mundo e não gira em torno dos homens. Ela gira em torno de Deus manifestar a sua glória por intermédio do Filho. Quando nós olhamos para um pequeno escopo da nossa vida, talvez você chegue a pensar, mas as coisas imediatas, e isso e aquilo. Mas quando você se afasta da história e percebe que Deus já estava criando todas as coisas para manifestar a sua glória por meio de Cristo, Cristo não se tornou uma opção. Deus, desde o início, Ele preparou. Lembre-se que nós somos escolhidos e eleitos em Cristo Jesus antes que houvesse mundo. Então o foco não é o mundo em si, as coisas que Ele oferece, ou a humanidade em si. Deus decidiu, por meio da criação, por meio deste relacionamento entre o Deus e o seu povo, manifestar a sua graça, manifestar a sua glória, e nós somos o veículo para essa manifestação de glória. Por isso que o nosso catecismo ele vai resumir muito bem a finalidade do homem na sua vida: é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter prazer nele para sempre.
De fato, esta é uma questão preponderante no Evangelho, né? E quando eu digo que a tônica foi invertida por causa do apelo evangelístico, muitas pessoas elas acreditam que a vida cristã tem a ver com as coisas que você vai conquistar e pode conquistar aqui, não é? E ignora o caráter substitutivo, o caráter vicário da morte de Cristo, ignora o sacrifício de Cristo e o poder justificador da morte do nosso Senhor. Ignora a obra de Cristo por ignorar as consequências do nosso pecado, por ignorar o conhecimento a respeito da obra e da pessoa de Cristo. A vida cristã torna-se algo que gira em torno de uma prática cerimonial e de uma vivência social. Nós não podemos nos esquecer que o que move a nossa vida, a nossa devoção, a nossa prática de culto, né, que deveria mover os nossos corações à santificação, mover os nossos corações à obediência às leis de Deus, é justamente o fervor, o amor zeloso pelo nosso Redentor, pelo Pai que envia seu Filho, pelo Filho, o perfeito sacrifício que nos justifica, e pelo agir extraordinário do Espírito Santo de Deus. A gratidão é pelo que Cristo fez em nosso favor. E aí que está. O que foi que Cristo fez em nosso favor? Como homem, ele cumpriu toda a justiça, ele se encarnou, nós temos aí a humilhação. Sendo Deus, ele adquire uma natureza humana, não é? Ele não abandona a divindade. Nós sabemos que esta segunda afirmação gira em torno da divindade do Filho, e o evangelista João ele vai falar sobre a divindade do Filho de forma muito contundente. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, a confusão que causa na mente de muitas pessoas é como se Cristo ele não fosse Deus por um certo tempo. Ele abandonasse a divindade por um certo tempo e depois a reassumisse. O que nós cremos, na verdade, é que ele, sendo Deus, ele adota mais uma natureza. É o que nós chamamos de dupla natureza. Deus ele é uma única pessoa com duas naturezas. Ele é Deus e homem. Ele tem duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Mas Cristo, Jesus, é uma pessoa, o Filho, não é? Isso parece invencionista, estranho demais. Nós cremos na Trindade também, não é? E a abundante comprovação, embora não uso do termo diretamente, mas nós observamos a Trindade trabalhando ao longo das Escrituras. E na Trindade nós temos algo parecido. Nós temos um único ser divino com três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E na pessoa do Filho nós temos uma pessoa com duas naturezas. Então, faz parte da linguagem teológica e bíblica, né? Cristo ele tem duas naturezas. Mas por quê? Porque ele precisava ser homem, nós já sabemos. Por que ele precisava ser Deus? Eu já mencionei um pouco sobre isso. Porque a segunda parte de cumprir toda a justiça e de se tornar um substituto adequado para a nova aliança, e a expressão que o próprio Cristo usa quando na ceia ele diz: este é o cálice da nova aliança, né? Cristo ele faz uma nova aliança, ele anula a velha por meio do cumprimento dela, ele não descarta ela, ele cumpre ela, ele é o substituto do primeiro Adão, ele satisfaz a justiça e ele carrega sobre si a condenação da primeira aliança, tá? E aí justamente a questão da divindade do Filho. Ora, homem nenhum suportaria o cálice da ira de Deus, a cólera divina. Homem nenhum ou outra criatura angelical não suportaria o peso de condenação. Perceba, como eu já descrevi aos irmãos, é uma ira santa, justa, perfeita e eterna. Apenas um ser poderoso o suficiente, eterno, poderia suportar tamanha indignação. E quem? Quem é eterno que não o Senhor? Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Todas as outras criaturas, os anjos, eles foram criados. Eles têm, embora eles não tenham fim, aparentemente, eles tiveram um começo.
não é? O filho não, o filho estava no início com o pai. Então era necessário alguém suficientemente poderoso para suportar esta condenação. Por que eu digo uma condenação eterna e perfeita? Além da própria característica da ira de Deus ser um atributo seu e herdar as suas próprias características de perfeição e santidade, nós temos uma ofensa contra um Deus santo, justo e eterno. E uma ofensa contra um Deus eterno e santo, ela é punida com uma justiça eterna e uma condenação eterna e santa também. Então, por mais que algum homem, e se fosse possível, nós sabemos que não é, algum homem viver justamente, sem cometer pecados, após Adão e Eva, todos nasceram em pecado. Então há uma condenação eterna para todos os homens. Veja a afirmação: mesmo que você não cometesse pecado a sua vida inteira, você herda uma condenação eterna por causa de Adão. E nós sabemos que não é possível você não cometer pecado a sua vida inteira, porque todos pecaram. E porque pecamos e nascemos e fomos concebidos em pecado, nós pecamos. Então é necessário um Deus poderoso para suportar a tamanha condenação, né? E aí nós temos a beleza da justiça de Deus sendo satisfeita. Embora muitas pessoas considerem a justiça de Deus manca, não é? Ou trôpega, e coloquem o amor de Deus sobre todas as coisas, de tal forma que anule a sua justiça. O amor de Deus é tão grande que algumas pessoas vão chegar a afirmar que ninguém vai para o inferno. Eu não acredito. Eu não acredito num Deus que manda as pessoas para o inferno. Esse é o Deus que você crê. Não, esse é o Deus que se revela. Não é? Nós vamos encontrar a palavra inferno sendo mencionada nas Escrituras muitas vezes, e na grande maioria delas no Novo Testamento, da boca do próprio Cristo. O inferno é uma realidade, há uma condenação para todos os homens que estão debaixo da primeira aliança, que estão debaixo de Adão. Toda a humanidade tem uma condenação eterna sobre si, e eles precisam de um mediador, e essa é a mensagem do Evangelho. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, eles carecem de um mediador, e o catecismo tem conduzido. Esse mediador precisa ser perfeito homem, precisa ser perfeito Deus, para suportar a condenação, triunfar sobre a morte e ainda atribuir aos seus essa justiça. Cristo é a resposta a essa pergunta, né? Cristo traz e preenche perfeitamente todas essas exigências, né? Ele é a nossa justiça, tá? Nós vamos ver isto na próxima semana. As questões 18 e 19 vão tratar especialmente. Lógico que já está escancarado pelo catecismo essa opção única, perfeita, que é providencialmente enviada pelo próprio Pai. Desde a eternidade, o projeto de Deus é manifestar a sua glória, o Pai por meio do Filho, com auxílio do Espírito Santo, e fazer um povo para si, e manifestar a sua glória por meio tanto da criação como da redenção. A história do universo não gira em torno do homem, das coisas que ele faz. É uma história divinamente organizada, que tem caminhado para a sua conclusão, e Deus tem governado estas coisas soberanamente. O que resta ao homem então? Perceber, né? A criação proclama a existência de um Deus, e a sua palavra, ela é anunciada, algo que nós chamamos de livre oferta do Evangelho. Os homens, eles precisam reconhecer os seus pecados, e esta é a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A condenação, o dia do juízo, o grande e terrível dia do Senhor. Então, busquem refúgio naquele que pode perdoar pecados, naquele que pode nos reaproximar do Pai, que é Cristo Jesus, né? Eu quero, antes de nós encerrarmos, ler apenas alguns versículos em Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 26, tá? Diz o seguinte a palavra do Senhor:
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Leia com calma esses versículos, perceba a construção doutrinária, teológica que está posta aqui, as expressões, propiciação, justiça, tudo isso coaduna para o que nós temos aprendido, tá? Queridos, uma boa noite a todos. Eu não vou me prolongar mais. Espero que esse vídeo eu consiga upar antes das 10 horas, tá? Mas que o Senhor nos abençoe cada um de nós. Lembrar os irmãos também a importância de estarmos orando uns pelos outros, né? Nós temos boas notícias da nossa irmã Cássia, tem que ser recuperado, da irmã Ana Cláudia, que se recupera também, do pastor Antônio Campos, da irmã Helenise. Temos tido boas notícias e nós não devemos deixar de clamar a Deus pela vida do seu povo e também pela sua igreja, né? Para que o quanto antes o Senhor abrevie esses dias, para que nós possamos novamente nos reunir de corpo presente, né? Podermos nos abraçar e juntos louvarmos ao nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Boa noite a todos, que o Senhor vos abençoe.